E o ChatGPT, ele é impressionante, assim, alguns dados, né? Vamos falar de algumas informações dele. Foi criado pela OpenAI, que é essa startup que nós mencionamos. Ele foi lançado em novembro de 2022. Ele não tem um ano de vida. Caramba. Nossa, Não tem um ano de vida. E parece estar com a gente há Parece, muito há muito tempo. tempo. Ele é muito relevante. Ele é muito relevante. Para você ter uma ideia, ele levou 2 meses para atingir 100 milhões de usuários. Caramba. É um número, assim, assustador, né? E o ChatGPT ele já vem sendo desenvolvido há um bom tempo. Ele é baseado num algoritmo chamado GPT-3. Já existe a GPT-4, né? Inclusive, eles iam criar a 5 e falaram, não, vamos melhorar a 4, que tem muita coisa para fazer aqui ainda, né? E ele continua recebendo melhorias, mas os dados do ChatGPT vão só até setembro de 2021. Então, para quem nunca usou o ChatGPT, é bem simples. Você entra chat.openai.com, cria um cadastro, e aí essa versão é a versão gratuita. Por $20 você tem a versão paga também, né? E isso. E aí tem algumas coisas que a gente precisa explicar, né? O ChatGPT, ele é um chat, então é uma conversa. Como é uma conversa, você não usa ele como você usa o Google. O Google, normalmente, você coloca uma frase para buscar. Uhum. No ChatGPT, você precisa dar um contexto para ele e você precisa ajudar ele a entender o que você precisa. Você precisa de uma sugestão, você precisa que ele faça alguma coisa para você, você precisa que ele calcule alguma coisa para você. Então, ele precisa entender qual é o contexto, qual é a ação e se ele sabe essa informação ou não. Quando ele não sabe, você corre o risco dele inventar uma informação. E aí, isso tem um nome bem interessante que o pessoal dá para isso, que ele fala que ele está tendo alucinações, né? Por incrível que pareça, o nome técnico é esse. Quando a inteligência artificial ela deduz alguma coisa que não é necessariamente verdade. Ela está tendo uma alucinação. Essa forma de você informar o ChatGPT ou integrar com ele é chamada de prompt. Então, os prompts que nós colocamos é o que vai ajudar o ChatGPT a ele entender. Quando você está numa sessão como a gente está agora, essa sessão ela é exclusiva para você. Uhum. Então, o que eu falar para ele não vai pegar esse dado e colocar para todo mundo. Esse dado vai ser só na minha conta, né? Tanto que, se você fizer perguntas depois do ano 2021, ele não sabe, ele vai chutar. Cara, agora, acho que tem uma funcionalidade que ele busca agora. Mais recente, né? Mais recente, Uhum, que ele sim. daí, se é depois de 2021, ele vai fazer a busca dele. Demora um pouquinho mais, mas ele tá buscando, assim, né? em tempo real daí. Isso. Aí, essa semana, a Microsoft está tendo um evento chamado Microsoft Build, que é um evento onde a Microsoft anuncia os lançamentos dela. Uhum. E como a Microsoft tem um contrato com a OpenAI de investimento, eles investiram recentemente $10 bilhões. Eles integraram o GPT-4 no Bing. Uhum. Então, agora lançou o Chat Bing e o Copilot, né? Que é o novo grande produto da Microsoft, né? A gente fala dele já já. Então, a dica aqui pro pessoal, assim, ó, sempre quando você for falar com o ChatGPT, você cria um contexto primeiro, né? E aí esse site aqui, ó, promptguide.ai, ele tem até em português também, ele te dá tudo o que você precisa saber sobre o ChatGPT. Uhum. Como que você cria os prompts ideais, como você faz uma pergunta. Tem até um esquema bem legal que é assim, ó, você cria um padrão, vou fazer pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, a próxima, a ChatGPT já fala, já entendi. Aí eu faço isso, você faz isso. Entendeu? Então, tem uma sequência. Tem muita coisa que a gente não sabia e tem nesse site que ele ensina como você utilizar, né? Pra você usar de forma mais eficiente. Então assim. é diferente de você usar, por exemplo, o buscador do Google e que você faz uma pergunta É bem direta. diferente. A gente pode fazer um exemplo em tempo real aqui, ó. A gente pode, por exemplo, criar um termo de uso para um site. Um exemplo. Ninguém lê, né? Ninguém lê. Mas olha que interessante. Vamos colocar aqui, ó. É sempre bom começar com boa tarde, que ele fica mais amigo. Fica mais amigável. Boa tarde, ChatGPT. Aí, isso. Aí ele vai falar, o que eu posso te ajudar? Pode executar, vamos ver. Olha lá, boa tarde, como posso ajudar você hoje? Aí você fala assim, ó, primeiro, contexto. Eu tenho um site de uma agência, pode colocar lá, eu tenho um site de uma agência, o Luiz está nos ajudando aqui, obrigado, Luiz. Eu tenho um site de uma agência e o Brasil recentemente tem a questão da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você pode colocar, o Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. A Lei Geral de Proteção... Ele já vai entender. Já pode pôr, LGPD. Isso. PD, isso. Eu preciso... Aí você pode pôr um ponto. Aí eu já dei um contexto para ele. Tá, eu tenho um site de uma agência e o Brasil tem LGPD. Beleza.
Aí, agora a gente vai colocar assim para ele. Eu preciso criar os termos de uso de um site. Aí ele já vai... Esse que eu digitei, ele não é perdido. Ele tá mantendo o histórico da conversa. Eu preciso criar o termos de uso para um site, levando em conta... Aí pode colocar assim, vírgula, levando em conta a LGPD. E tudo que você já manda de comando, ele já te traz um retorno, uma resposta. Sempre. Tudo que... no começo ele vai errando. Só que aí você vai refinando. Aí você vai falar, eu preciso criar os termos de uso para um site levando em conta a LGPD. Eu já fiz um teste de pedir pro chat me dar uma opinião com uma decisão. Olha só. Por exemplo, E ele vai indo. E ele vai. Aí eu falei assim, eu não gostei. Uhum. E ele, desculpe, posso te dar uma outra opção. E ele realmente dá uma outra opção. É uma conversa. É uma Cara, conversa. Isso é fantástico, porque essa parte eu acho uma das coisas mais poderosas dele, assim. Ele não vai te dar uma resposta e pronto. Você pode ficar refinando. Você vai Que é refinando. uma coisa, se estivesse na prática ali do Não, colaborador, uma coisa assim, é impressionante. muito chato você Não ter é? que ficar pedindo para a pessoa refazer. E ele vai cara, fazer. eu acho que o ChatGPT representa muito bem uma figura que a Microsoft trouxe assim muito legal, que é a figura do assistente, assim, cara. Exatamente. Eu vejo muito como um assistente, um auxiliar. Assim. Uma ferramenta, né? De Uma produtividade. ferramenta de produtividade. Veja que ele explicou o que é um termo de uso. Aí você pode escrever agora, Luiz. Ó. Você pode falar assim, ó, obrigado pela explicação, mas crie um termo de uso com base no que eu já te expliquei. Ele já sabe. Então, ó, agora você vai pedir. Crie um termo de uso para o meu site. Um termo de uso para o meu site com base no que eu expliquei. Ou você poderia trazer mais informações também. Precisa incluir isso e isso, né? Aí agora ele vai criar, ele pegou todo o contexto e aí ele já vai criar. Deixa eu ver. Agora, olha que interessante. Ó. Eu não tenho a capacidade de gerar documentos legais personalizados. Criar uma tarefa... Usar de... Não, esse não tinha visto. Interessante. Agora, ó, ele está falando que ele não pode fazer isso. Então, a gente pode colocar assim, ó. Ok, obrigado. Como seria o esboço de um termo de uso? Legal. E aí ele vai fazer. Uma Vai outra fazer um forma modelo. É já pedir diretamente para ele incluir certas coisas. Assim, Exatamente. Né? Adicione essas Contrato. informações. A gente tem o pessoal do jurídico que eles perguntaram isso pra gente. Falaram, e os contratos, como é que fica, né? Eu falei, não, dá pra gente criar contrato, mas, obviamente, se você olhar com o olhar de jurídico, de um advogado, talvez tenha muita brecha. Sim. E aí, mas para você ter um esboço, um ponto de início... Eu acho que essa parte de assistente, cara. É. Agora, para assistente de um cara que é advogado e tal, Exato. o advogado ele sabe o que tá saindo. Se o que Exato. tá saindo faz sentido ou não, É. ele vai ajudar ele já a escrever um monte de coisa que ele levaria um tempo para escrever. Exatamente. E ele só vai pedindo ou e pedindo para refazer coisas assim, né? Então, Aí agora ele criou. Aí ele começa, ele deu a ideia, ó lá, tá, termo de uso. Então, de início ele falou, não vou, é advogado que tem que fazer isso. Tá bom, então como seria o esboço? Ah, seria assim. Ele cria um modelo para você personalizar e fazer ajustes, né? É fantástico. E assim, o que é mais legal é que a OpenAI é uma startup que ela tem um serviço pago, um serviço para empresas. Então você tem a mesma inteligência do ChatGPT, ou seja, o GPT-3 ou 4, à sua disposição para o seu negócio.